Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 48 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Números, capítulo 25, 26 e 27. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa que ainda hoje não leu a Bíblia. Sem mais delongas, vamos começar com a leitura dos nossos capítulos. Hoje, vamos começar então com o capítulo 25, que diz assim: Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu da carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: Reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome dos israelitas que foi morto, isso é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filho de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: Atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Capítulo 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa dos seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés, o sacerdote Eleazar, falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Azor, a família dos Erzonitas, de Carmi, os filhos dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá.
morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Geminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo a sua família, de Nefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Sune, a família dos Sunitas, de Osne, a família dos Osinitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zereitas. Os filhos de Perez foram de Esrom, as famílias dos Esronitas, de Amu, a família dos Umilitas. São estes as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Cara, é muita gente. É extraordinário. Se fosse só uma parcelinha, já era muita gente. Mas a gente tá falando de várias famílias aqui. Então é isso e muito mais. É muita gente. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, um total de 74.300. Tá aumentando os varões, hein? Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Gelelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, tá certo. E Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zefelote, filho de Eber, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Oglã, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutelá, a família dos Suteleitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tan, a família dos Tanitas, chegando a enrolar já. São esses os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Eranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, as famílias dos Airamitas, de Sufã, a família dos
Ufamitas. De Ufam, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. Meu Deus. São estes os filhos de Dan, quase que eu pulo uma parte. Segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 74.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Bérias, a família dos Beraitas. Os filhos de Bérias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. Onde eu parei? Me perdi. Achei. O nome da filha de Aser foi Sera. Não tem acento. Sera. É isso aí. São essas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazel, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contatos dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dá herança maior, e à pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção de seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seu pai. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Quate, a família dos Quatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. As famílias dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, o qual lhe nasceu no Egito. De Amrão ele teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhe foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles, que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27, nosso último capítulo. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Meu Deus, a genealogia toda. Entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla,
Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Porque se tiraria o nome do nosso pai no meio de suas famílias só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes dos nossos pais. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, dê a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois, o Senhor disse a Moisés: Suba este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutiu comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Que interessante isso, hein? Moisés, ele tá muito preocupado realmente com o povo. Então Moisés é aquele líder, né, que o Senhor comunicou ele: sua jornada acabou, eu vou te recolher. E ele podia estar pensando: beleza, me recolheu, minha parte eu fiz, o que deu pra fazer deu, o que vai ser daqui pra frente eu não quero nem saber, porque eu não vou estar vivo mesmo. Moisés poderia ter esse tipo de pensamento, mas a gente vê aqui nesses capítulos que a gente acabou de ler, que ele estava preocupado quem iria conduzir o povo depois daquilo, depois da sua morte. Ele queria ter certeza que ia ter alguém que iria que ia tocar aquele povo ali com zelo, com amor e que realmente estivesse de ouvidos abertos ao Senhor, para que pudesse conduzir eles, né? Ele até usa aqui a comparação, que eles não sejam como ovelhas sem um pastor, né? Então ele tinha entendido, né? Ele tinha a liderança no seu coração, tinha um lugar, não um lugar de mostrar, né? Mas ele tinha isso como ele era um condutor, e o que ele tinha ali por primazia, fazer a vontade do Senhor acontecer. E ele tinha escutado as promessas, ele não ficou triste por não alcançar as promessas. Ele ficaria triste sabendo que o povo talvez não alcançaria pela sua ausência, e a ausência de alguém que não poderia continuar esse legado, continuar essa missão. Então isso aqui fala muito sobre o coração de Moisés, né, como líder, assim. Acho que isso é um exemplo muito, muito interessante. E antes de a gente continuar os últimos versículos, eu queria comentar um pouco sobre as filhas de Zelofeade, porque me vem aqui algumas coisas na mente de que essa daqui, tipo, acontece a situação e elas vão falar com Moisés vai consultar o Senhor, e o Senhor diz: elas estão pedindo o que é justo. Mas é interessante porque, assim, por que Deus não colocou, né, tipo, já sabendo que essas coisas iriam acontecer, por que Ele não colocou já essa lei, né? Ele colocou isso depois. E isso até comecei a pensar, eu acho que existem algumas coisas na nossa vida que o Senhor espera que a gente tome um posicionamento, sabe? Ele pode ir lá fazer,
mas é muito mais sobre como o Senhor pode nos usar. E aqui foi um desses casos. As filhas de Zelofeade, elas se levantaram para pedir algo que era justo diante, né, de todo aquele acontecimento. Elas também queriam receber a herança, porque elas não tinham irmãos, não tinha ninguém que poderia receber, não tinha um homem na sua casa que poderia receber. E se não tivesse, elas iriam ficar sem nada, né? Porque não teria alguém ali para representar a família, que fosse um homem, que fosse o cara ali que fosse representante daquela família. Isso aqui é muito interessante. Elas se levantam, então elas vão pedir justiça, elas vão pedir para que isso seja revisto, para que elas possam também ter direito a isso. E aí Moisés vai lá e verifica com o Senhor, e o Senhor disse que sim, isso que eles estavam pedindo era justo. E a partir dali ele cria um novo decreto, né? Ele cria uma nova lei, né? Uma nova forma de lidar com essa situação, que não havia antes. Então isso é muito interessante, porque foi a partir do momento que as filhas de Zelofeade, elas foram lá falar sobre essa situação, foram reclamar, foram pedir justiça, elas foram e se posicionaram ali diante daquela situação, e aí algo aconteceu. Elas poderiam simplesmente ter pegado, não, é que como não tá na lei, a gente vai, vamos ficar aqui, sabe? Aquele tipo de pessoa que vê situação ruim e ela fica estacionada, porque é assim que acontece, né? Não tem como ver, é meio que dentro daquela desculpa de não quero transgredir nada do que está feito, mas na verdade é uma preguiça de não fazer nada. Então o que eu entendo aqui é que o Senhor precisa, ou melhor, nós precisamos desses momentos. O Senhor, Ele nos dá essas oportunidades. Ele nos dá essas oportunidades porque Deus pode fazer tudo sozinho. Deus não precisa da gente, sinceramente. Deus é poderoso, mas o Senhor abre essas oportunidades para que nós possamos ser colaboradores das coisas, para que o Senhor possa nos ensinar, né? Então isso é muito, muito interessante quando a gente vê dentro dessa situação, né? Acho bem legal aí pra gente conversar e refletir aí nos comentários. E aí vamos para o nosso último capítulo, que é o capítulo 28, que vai dizer assim: O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado com a minha oferta, no meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada, que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, um holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã, e o outro no crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. Outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como oferta de cereais de manhã e como libação que acompanha. Você trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para um carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um cordeiro, holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham será 2 litros de vinho para um novilho,
1,5 litro para um carneiro e 1 litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresente uma oferta queimada de holocausto ao Senhor: 2 novilhos e 1 carneiro de 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um cordeiro. Para cada um dos 7 cordeiros ofereçam 2 quilos e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam essas coisas além do holocausto da manhã, que é holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto, juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor por holocausto um aroma agradável: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas essas ofertas, além do holocausto contínuo e correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Amém? Essa foi a nossa leitura. E aí, de tudo que a gente falando das filhas de Zelofeade e também falando sobre essa questão do sucessor que Moisés vai pedir ao Senhor, né? O que vocês acham? Vocês têm alguma visão diferente? O que vocês acham que o que tudo isso diz, né? O que isso diz de Moisés, o que isso nos comunica? Quero saber aí de você o que o Senhor tem falado do seu coração. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ver vocês comentando aí e a gente pode conversar mais um pouquinho sobre. Amém? Então é isso por hoje. Um beijo da Sá e até amanhã!